Imagine-se em uma trincheira úmida, suja e fria, com o cheiro de morte e podridão no ar. Essa era a realidade diária de milhões de soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Muito além dos filmes, das fotos antigas e dos livros de história, a verdadeira vida nas trincheiras era um inferno na Terra. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que estar nas linhas de frente dessa guerra foi uma das experiências mais traumáticas que um ser humano poderia enfrentar. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, a maioria dos soldados acreditava que voltariam para casa até o Natal. Mas essa ilusão foi destruída rapidamente quando perceberam que estavam entrando em uma guerra diferente de qualquer outra. Um conflito de estagnação, onde as linhas inimigas eram separadas por poucos metros de terra de ninguém. Um espaço vazio, repleto de lama, cadáveres e armadilhas mortais. Os soldados passavam semanas, às vezes meses, dentro de buracos cavados na terra, cercados por paredes de lama, arame farpado e o som constante de artilharia explodindo. A água da chuva enchia as trincheiras, transformando o chão em poças profundas de lama viscosa, onde os soldados dormiam, comiam e, às vezes, morriam. As condições eram tão precárias que surgiram doenças até então desconhecidas. Uma das mais comuns era o chamado pé de trincheira, causado pela exposição constante dos pés à umidade. Isso fazia com que a pele apodrecesse, levando a infecções graves e, muitas vezes, a amputação. Imagine ter que caminhar ou lutar sentindo a carne dos seus próprios pés se desintegrando. Mas isso não era tudo. Os ratos eram um dos maiores problemas nas trincheiras. Eles se reproduziam rapidamente, alimentando-se dos corpos em decomposição que ficavam abandonados entre as linhas. Relatos de soldados contam que os ratos chegavam a ser do tamanho de gatos. Eles roíam tudo: botas, roupas, comida e, horrivelmente, até partes dos corpos dos soldados vivos enquanto eles dormiam. Além dos ratos, os piolhos também eram uma praga constante. Eles infestavam as roupas e o corpo dos soldados, causando uma coceira insuportável, além de transmitir doenças como a febre das trincheiras, que deixava os soldados com febre alta, dores no corpo e, muitas vezes, delírios. A alimentação também era deplorável. A ração básica incluía bolachas extremamente duras, carne enlatada, conhecida como bully beef, e, ocasionalmente, uma sopa rala. A comida ficava contaminada pela lama, pelos ratos e pelos próprios dejetos dos soldados, que não tinham instalações sanitárias adequadas. Defecar muitas vezes significava fazer suas necessidades em latas ou buracos improvisados, que transbordavam quando chovia. O cheiro era simplesmente insuportável. A qualquer momento, uma rajada de metralhadora ou uma explosão de artilharia podia acabar com dezenas, às vezes centenas de vidas em segundos. O som constante das bombas fazia com que muitos soldados desenvolvessem o que na época foi chamado de choque de guerra, hoje conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Eles tremiam incontrolavelmente, ficavam cegos temporariamente ou perdiam a capacidade de falar, mesmo sem nenhum ferimento físico aparente. Outro terror constante era o uso de armas químicas, como o gás mostarda e o gás cloro. Imagine ver uma nuvem verde se aproximando lentamente, sabendo que, se você não colocasse a máscara de gás a tempo, seus pulmões seriam queimados por dentro, fazendo você sufocar até a morte, tossindo sangue, com dores indescritíveis. E nem sempre havia tempo para colocar a máscara. Muitas delas falhavam, e às vezes simplesmente não havia máscaras suficientes para todos. As noites nas trincheiras eram tão assustadoras quanto os dias. Além do frio cortante, os ataques noturnos eram comuns. A tensão era constante. Dormir significava correr o risco de acordar com uma baioneta atravessando seu peito ou com uma granada caindo ao seu lado. A solidão também fazia parte desse inferno. Muitos soldados passavam dias sem receber qualquer carta de casa, sem saber se suas famílias ainda estavam vivas. A única companhia eram seus companheiros de trincheira, muitos dos quais morriam dia após dia, deixando seus corpos apodrecendo ao lado dos vivos. As trincheiras também estavam infestadas de doenças como disenteria, cólera e gripe. Sem acesso à higiene básica, a disseminação dessas doenças era praticamente inevitável. Beber água contaminada com urina, fezes ou sangue era uma realidade diária. O frio extremo no inverno fazia com que os soldados congelassem. Alguns simplesmente morriam durante a noite, abraçados uns aos outros tentando compartilhar o pouco calor corporal que conseguiam. A moral dos soldados despencava rapidamente. Muitos entravam em colapso mental. Outros cometiam automutilação proposital, cortando seus próprios dedos ou ferindo as pernas, na esperança de serem evacuados para longe da linha de frente.
Entretanto, se fossem descobertos, poderiam ser julgados por covardia e fuzilados. Sim, fuzilados pelo próprio exército, simplesmente por não aguentarem mais aquele inferno. E mesmo longe das trincheiras, os soldados que sobreviviam carregavam cicatrizes para o resto da vida. Muitos nunca mais conseguiram viver normalmente. Pesadelos constantes, surtos de pânico, isolamento social e incapacidade de manter relacionamentos afetivos eram comuns. Voltar para casa não significava estar salvo. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras, mas, na prática, ela apenas abriu as portas para um novo tipo de sofrimento humano. Um sofrimento industrializado, mecanizado, onde a morte não era mais uma tragédia isolada, mas uma estatística diária. No final, mais de 16 milhões de pessoas morreram. Milhões de soldados que lutaram não voltaram para casa. E aqueles que voltaram carregaram as cicatrizes físicas e emocionais por toda a vida. Este é apenas um vislumbre da realidade insuportável que era ser um soldado na Primeira Guerra Mundial. Um ciclo interminável de fome, doença, terror e morte. A pergunta que fica é: como eles conseguiram suportar? A resposta, na verdade, é que muitos não suportaram. Eles apenas sobreviveram da forma que puderam.